Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Deus é bom, né? E aqui estamos para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, é Ele que cuida de nós, é Ele que estende as suas mãos sobre nossas vidas e nos abençoa. Enquanto Lucas falava, o Espírito Santo me levou a um texto, porque ele falou que a palavra era dura, mas Jesus também falava com seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de São João, um texto, e os judeus não aceitavam porque o discurso era duro. E todos aqueles que estavam com ele, porque era uma grande multidão, deu as costas para Jesus e foram embora. Ficando apenas os 12, e Jesus olhou para eles e disse: quereis vós também ir embora? E Simão Pedro olhou para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? A palavra pode ser dura, mas é do alto céus e é Deus que fala conosco e nos corrige. Aleluia, porque a palavra, meus queridos, ela vem para nos exortar, mas também nos edifica, mas fala aos nossos corações e por isso somos alegres, por isso estamos aqui firmes com Jesus, porque Deus é maravilhoso. Livro de São Marcos, aleluia, no capítulo 10, versículo 17, vai trazer um texto, quero ser bem breve, que vai falar sobre um jovem rico. Hoje, culto com jovens, quero trazer uma palavra para os jovens e para toda a igreja, um diálogo que Jesus teve com um jovem rico, Marcos capítulo 10, versículo 17, aleluia, versículo 21, meus irmãos, vamos ler só o 21, que vai falar assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém. Meus queridos, estamos diante de um texto onde Jesus passa em um caminho e um jovem príncipe daquela região correu até Jesus. E parando Jesus, começa a conversar com Jesus e pergunta-lhe: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus começa a conversar com aquele jovem príncipe, e quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus logo lhe responde dizendo: por que me chamas bons? Não há um bom senão a Deus, né? E pergunta para ele assim: olha, tu tem guardado os mandamentos? Para que você herde a vida eterna, guarda os meus mandamentos. E ele fala: quais? Quais, Senhor? Quais mandamentos eu tenho que guardar? E Jesus fala: não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguma coisa de alguém, honra teu pai e tua mãe. E quando Jesus fala isso para aquele jovem logo se alegra, porque era algo que ele já fazia. E ele olha para Jesus e fala: não, mas tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Desde ainda eu criança, desde quando eu aprendi, eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos, é algo que eu faço. Meus queridos, às vezes nós como cristãos, crentes, servos de Deus, entendemos que o jovem, aprende desde pequeno, andando com os seus pais na casa do Senhor. E logo quando a gente fala o texto ou a palavra, logo eles vêm à memória dizendo: não, isso eu já conheço, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe. Eu lembro do pastor fulano de tal, quando ele falou esse texto.
Eu lembro da palavra que o pastor pegou, ou que o líder falou. Eu me recordo. Talvez o jovem pode estar até no mundo, né, fora da presença de Deus, mas quando ele passa na rua e tem alguém falando num culto ao ar livre, falando de um texto, olha, vinde todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quando ele escuta logo esta frase, vem logo no seu coração: eu conheço esta mensagem, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com o jovem, com o irmão, com a irmã, eu aprendi com o pastor quando eu estava na igreja, e ele passa de largo. Da mesma forma, este jovem, quando ele escuta Jesus falar isso, ele se alegra e fala logo: quais, Senhor? Todos estes eu guardo desde a minha mocidade. Então Jesus, conhecendo o íntimo, o profundo, Jesus conhecendo o coração, porque a Deus ninguém pode enganar, a Deus ninguém pode esconder nada. Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele olha para ele e fala assim: falta uma coisa. Aleluia. Para aquele jovem não faltava nada. Ao primeiro momento, quando Jesus fala aquilo para ele, ele entende: não está fácil, está molezinha, como nós falamos hoje, está fácil entrar no céu. Mas quando Jesus fala para ele: falta ainda uma coisa, aleluia. Eu não sei o que te falta nesta noite, jovem, igreja do Senhor, mas faça uma análise consigo nesta noite. Será que me falta algo para herdar a vida, ou eu estou bem com Deus? Se Jesus lhe perguntar agora: o que te falta? Jovens, hoje cultos dos jovens, será que te falta algo para entrar na vida? Se Jesus te chamar agora, será que está tudo bem? Ou está faltando alguma coisa? Para aquele jovem, foi as suas riquezas, seus bens, algo físico, palpável. Porque quando Jesus fala para ele: falta ainda uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha a proposta que Jesus fez para ele: eu te dou um tesouro no céu, e ainda você vai aprender comigo na terra. Mas o que faltava para aquele jovem era desprender das coisas materiais. Porque quando Jesus faz essa proposta para ele, ele se entristece. Ele baixa sua cabeça. Entendemos no texto, meus queridos, que quando ele começa o diálogo com Jesus, e começa a falar com Jesus, Jesus o ama, porque ele era uma pessoa que era conhecido da lei. Porque ele cumpria os mandamentos. Marcos vai falar isso. E Jesus o amou. Mas quando Jesus falou isso para ele, ele se entristeceu, baixou a sua cabeça e foi embora. Porque era muito as suas posses, era muita a sua riqueza, e o seu coração estava preso nela. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 6, vai falar: não ajunteis vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis para vós tesouro no céu, onde ninguém pode tocar, nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem.
Jovens do Novo Horizonte, entenda algo nesta noite. Aquilo que te prende e te tira da presença do Senhor, larga. Deixa de lado. Aquele jovem, ele estava preso nas suas riquezas e por isso perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não sei o que te prende hoje, mas se há algo que te prende, se há algo que te tira da presença do Senhor, deixa e segue Jesus por completo e não pela metade. Aleluia. E diz mais o livro de Mateus, versículo 21. Porque onde estiver o vosso coração, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Na terra ou no céu? Onde está o nosso tesouro? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Devemos estar o nosso tesouro no céu. Não estou falando aqui que não devemos ter bens materiais aqui na terra, riquezas, bens. Não, não é isso. Mas se tivermos as nossas riquezas que sejam aqui na terra, que o nosso coração não esteja preso nela, mas que o nosso coração esteja preso no céu de glória em Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Não façamos como aquele jovem, que quando Jesus fala isso para ele se entristeça. Aleluia. Que nesta noite vós não se entristeçais com a palavra que é pregada, mas alegrai-vos porque o Senhor está falando com a sua igreja, intermédio da sua palavra. Aleluia. Porque Deus tem preparado um céu de glória para nós. Aleluia. Que nada aqui nesta terra prenda os nossos corações. Que nada aqui nesta terra prenda os nossos corações ao ponto de deixar de seguir Jesus. Aleluia. Jovens, adolescentes, se algo vier para te tirar da presença do Senhor, rejeite, porque não é de Deus. Se algo te faz deixar de servir a Deus, rejeite, porque não é de Deus. Aleluia. Não deixe de seguir Jesus por nada nesse mundo. Esse mundo é belo, é desejoso, é prazeroso, mas não tem nada, nós como crente não tem nada com isso. O nosso compromisso é com o céu de glória que Deus tem para o seu povo. Aleluia. Por isso Jesus, ao intermédio do apóstolo São João, no capítulo 14, ele fala o quê? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, estejai vós também. Então o nosso Jesus veio, pregou a sua palavra, anunciou o céu, morreu na cruz para nos dar direito a entrar neste céu preparado. Ao ressuscitar o terceiro dia, ele subiu e fez a promessa dizendo, eu virei outra vez, para onde eu estiver, vós também estejam. Aleluia.
E para que possamos entrar na vida, nós precisamos desprender das coisas deste mundo. Para que possamos herdar o céu, para que possamos ver a Deus face a face, para que possamos contemplar a sua beleza e ver como Ele é, e ver aquilo que Ele preparou, as belezas que Ele preparou para a sua igreja, para a sua noiva amada. Aleluias! Precisamos desprender das coisas daqui. Aleluia! Precisamos entender que Jesus está às portas para buscar o seu povo. Precisamos, como igreja de Jesus, amada, lavada pelo sangue do Cordeiro, entender que Jesus está à porta. Jazinho, Ele vem buscar a sua igreja. Como diz no Nordeste, nestantinho, Jesus vem buscar o seu povo. Se há algo que te prende neste mundo, deixa. Se tem algo que te prende neste mundo, deixa, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua noiva. Não faça como este jovem que se entristece e deixa de seguir Jesus por conta das suas riquezas, por conta das suas posses. Jovens, igreja amada do Novo Horizonte, que nada neste mundo nos afaste da presença do Senhor. Se há algo que você precisa deixar, corre enquanto é tempo. Eu quero fazer um convite para encerrar minha fala nesta noite, porque até aqui o Senhor tem falado comigo. E eu não vou me alongar, porque eu sou obediente àquilo que Deus fala. Se você precisa de um concerto com Deus, independente do que seja, o altar está aqui. Corre enquanto é tempo. Eu quero orar por você, os obreiros, quero orar por você. Como igreja de Cristo, quero orar por você. Corre e se conserte com Jesus. Porque Deus é bom e misericordioso. Mas um dia a porta da graça e da misericórdia vai fechar. E quando ela fechar, aleluia, e quando ela fechar, haverá pranto, haverá desespero, haverá pessoas correndo até a igreja dizendo: deixe-me entrar. Aleluia! Eu quero esse Jesus, desesperado porque a sua igreja já não está mais na terra. Aleluia! E vão encontrar os bancos vazios. Vão encontrar aqueles que ficaram e que não se consertaram com Jesus. Chorando em prantos, desesperados, dizendo: eu perdi a oportunidade. Eu tive a oportunidade, mas eu deixei escapar. Então Jesus te dá uma oportunidade hoje. Convido a igreja a se pôr de pé. Aleluia. Quero orar pela igreja. Se tiver alguém enfermo, irmãos, quero orar por você. Deus quer sarar, Deus quer curar a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Não tendo ninguém, estenda suas mãos e oramos ao Senhor. Meu Deus, neste momento, Senhor, pregamos a tua palavra. Tu és um Deus de maravilha, um Deus de poder, um Deus que opera na tua igreja.
Deus querido, onde tiver, Senhor, uma pessoa, Senhor, com coração pesado, meu Deus, e clama a Ti dizendo: Senhor, eu fiquei com vergonha de ir lá na frente, mas eu quero me consertar com o Senhor. Meu Deus, estende as Tuas mãos sobre estas vidas. Renova, Senhor. Renova os jovens, batiza no Espírito Santo. Aumenta a nossa fé a crer, Senhor, nas maravilhas que o Senhor tem para nós. Aumenta a nossa fé a crer, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aumenta a nossa fé a crer, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que opera maravilhas no meio da Tua igreja. E eu creio, Senhor, que onde estiver uma pessoa enferma nesta hora, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode repreender toda a enfermidade, porque no Teu nome há poder, e eu clamo no nome santo de Jesus e repreendo toda a enfermidade, que saia, vá embora e não volte mais. Deus querido, abençoa a Tua igreja. Derrama, Senhor, do Teu bálsamo, Senhor, do Teu conforto a cada coração, daqueles que necessitam, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Estende as Tuas mãos sobre a Tua noiva amada, Senhor. Ajuda cada um a prosseguir, servindo a Ti com alegria, com o coração alegre, Senhor. Pai, mesmo diante das lutas, das provas, Senhor, mesmo diante, Senhor, Pai, das dificuldades, Senhor, mas que continuemos, Senhor, caminhando fielmente, Senhor, aguardando a Tua vinda gloriosa, aguardando, Senhor, o dia do triunfo da Tua igreja. Aleluia, eu te peço, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja amada, no nome santo de Jesus. Amém.